Importância do relato de caso, né? Como preparar, baseado em simulações e predições. Mas nesse momento, para entender exatamente a modelagem das simulações, eu preciso de dois entendimentos. Do coeficiente de correlação linear, ou coeficiente de correlação de Pearson, e a regressão linear. Então, coeficiente significa uma correlação de duas variáveis, né? Então, quando você imagina, conhece o valor de uma, você tenta predizer a outra, e talvez isso pode não haver causalidade. Então, indica uma força e a direção de um relacionamento entre duas variáveis, como, por exemplo, que é o que eu vou dar daqui a pouco, é, quantidade de tempo que você fica no sol e aumento da sua temperatura. Então, você tem uma força, uma direção positiva nesse relacionamento, que a gente vai chamar de direcionamento, relacionamento linear. Ele é representado por um R, esse R ele é adimensional, né, sem unidade de medida. Esse coeficiente de Pearson, ele pode variar entre -1 e +1, que seria a perfeição, -1 negativa e +1 a correlação positiva, tá? Então, quanto mais próximo de 1, maior é a magnitude dessa relação entre as variáveis. Então, lembra que tem um eixo Y e tem um eixo X numa figura. E os pontos são chamados do comportamento entre as variáveis. Então, quando o R for zero, isso significa que essa nuvem, nesse scatter plot, essas duas variáveis não têm relação linear. Tá? Então, tanto faz eu ficar no sol, porque eu não vou nem aumentar e nem diminuir minha temperatura. Então, não é a quantidade de exposição horas, é só o que faz mudar minha temperatura. Se for bem mais próximo de 1, para fazer uma leitura mais simples. Essa é a figura do scatter. Então, aqui em cima vocês estão vendo um scatter ponto 9, esses pontos, então eixo Y, eixo X, né? Aqui é o scatter ponto zero, ponto zero. Isso significa que o quão mais espalhado esteja isso, a relação de linearidade não há. E quando você vê um scatter dessa maneira, positivo, ponto 9, lindo, maravilhoso, como esse menos ponto 9, maravilhoso, vocês podem dizer que há uma certa causalidade entre as variáveis x e y. Muito bem. Matematicamente, a gente vai dizer sobre medida de variância compartilhada dividido pela medida de variância exclusiva. Então, a fórmula está em cima, mas eu estou traduzindo a fórmula. Eu não quero muito, quando eu ensino estatística, eu não ensino sobre fórmula, né? Eu fico a fórmula na minha manga. Então, é uma carta na manga. Se precisar, eu demonstro com a fórmula. Se a pessoa entender sem a fórmula, muito que bem, eu avanço. Então, imagina assim, olha, eu preciso entender variância. Variância é a média aritmética, né, dos quadrados, dos desvios em relação à média. Então, é como se eu pego um conjunto de dados, elevo ao quadrado, e aí eu vou fazendo uma relação, eu vou tirando em relação à média esses valores. Esses valores retirados é o que me sobra, né? Pode ser com menor variância ou com maior variância. E só para lembrar que essa fórmula, né, de média aritmética dos quadrados, dos desvios em relação à média, isso vai acabar dando o desvio padrão, né? Então, o desvio padrão é uma medida de variabilidade. E então, mas as pessoas não usam. Por que não usam a variância? Eles usam a variância para fazer análise de variância, que é uma análise estatística, mas não para tomar decisão, né? Não é uma medida de variável interessante. O interessante é você deixar tudo normalizado e tirando a raiz quadrada do valor. Então, guardem isso. Variância compartilhada sobre variância exclusiva. Então, você vai ter x e y, e o R nada mais é que a relação entre compartilhada e exclusiva. Muito bem. Se eu pegar o coeficiente de correlação de Pearson, imaginar horas de sol e temperatura, e der um R de 0,9, e elevar esse 0,9 ao quadrado, eu vou ter 81% de variância compartilhada. Ou seja,
o aumento, se temperatura for X e horas de sol for Y, eu estou dizendo o seguinte, quanto mais eu aumento a temperatura, maior a temperatura, ela é devido à quantidade de sol que eu fiquei exposto, né? Então, o sol, ele vai, a temperatura, ela vai variar de acordo com a quantidade de sol e vice-versa. Só que tem 81%. Por que não deu 100? Né? Bom, o que falta para 100? Não deu 100 porque nós estamos falando com probabilidade aqui, né? Por que deu 81% e não deu, e sobraram 18%? 19%. Esses 19%, eu dou 9,5%, eu acredito, somente ao Sol, essa alteração, e 9,5% eu acredito na temperatura. Então, eu vou ter aqui 81% de variância compartilhada e 9,5% de variância exclusiva do Sol e 9,5% exclusiva da temperatura, colocando aqui a fórmula em prática. Muito bem, aqui está explicado isso, 81% da variância compartilhada e 19% da variância exclusiva. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. 19% dessa matemática, do coeficiente de correlação de Pearson, ela não é explicada. Então, a variância nos scores deve-se a outros fatores que a gente não sabe qual. Protetor solar, a sunga ou o maiô, uma árvore por perto, tomou uma ducha fria 3 vezes no tempo que ele ficou no sol. Então, tem os fatores que podem modificar aqui o comportamento da variável. Muito bem. Isso aqui eu já estou. Isso aqui é uma correlação positiva. Está dizendo o seguinte, ó. Será que quanto maior for o meu salto em distância, eu consigo predizer quanto que vai ser o meu salto triplo no Y, que está o salto triplo, não é? Então, quanto maior meu salto em distância, provavelmente maior. Então, se eu estou com 16 aqui, e fizer uma reta até aqui, eu sei que eu vou ter mais ou menos, vou estimar o meu salto triplo em 28 pés. É uma correlação positiva. Muito bem, é uma predição aqui. Aqui quanto maior o meu salto em altura, meu salto em distância, desculpa, ou não, salto em altura, perdão. Sabe que quanto maior meu salto em altura, melhor vai ser meus 100 metros rasos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, só que o 100 metros rasos ele é negativo, né? Por quê? Porque quanto menor, melhor. Então, ele é uma correlação negativa. Então, assim, quanto menor o tempo, né, dos 100 metros rasos, então eu quero fazer em 10 segundos, por exemplo, maior vai ser o meu salto em altura. Né? Quanto menor meu salto em altura, quer dizer, menor a minha capacidade de saltar, vai ser menor o meu tempo, talvez, no 100 metros rasos. Entenderam? Então, uma correlação negativa. Ou o Y desce, melhor, mais alto é o valor de X. Vamos para a segunda parte. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que é correlação de Pearson? Então, quando você pegar um texto e a pessoa fez uma correlação de Pearson, fez o seguinte: olha, é, dor e medo, né? Pegou uma escala de dor, pegou uma escala de medo e fez um R de ponto 70, ponto 20. Vamos falar com ponto 20. Quer dizer o seguinte, olha, quanto menos dor, vamos falar de outra maneira, quanto menor a minha dor e cinesiofobia. Ou seja, quanto maior minha dor, maior minha cinesiofobia. Para dar um exemplo de fisioterapia para vocês. Então, quer dizer, eu peguei um R lá, um R de ponto 25 ou ponto 2. O que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Pegar o ponto 2 e elevar ao quadrado. Não é? Quanto que vai dar isso aí? Vai dar 0,04. Vocês acham que ponto 2, né,
quanto que ele compartilha? Quanto que você acha que ele compartilha? A variância compartilhada é muito pouca. Ou seja, a variância exclusiva de cada variável, dor e cinesiofobia, ela representa mais de 90%. Você acredita que tem gente que coloca R de 0,25, 0,30, onde a variância compartilhada é mínima em relação à exclusiva, e ainda coloca o P de estatisticamente significante? Isso é uma aberração da natureza. Por que é uma aberração? Porque as pessoas não sabem definir o que é coeficiente de correlação de Pearson. Porque eles não sabem esse macetinho de elevar ao quadrado, ou seja, isso chama-se coeficiente de determinação. Tá bom? Bom, vamos ter que avançar, porque eu vou ter que fazer uma regressão nisso aí. E aí, regressão é exatamente aquela fórmula que você aprendeu lá quando você era mais jovem, lá no oitava série, no primeiro colegial. Foi lá que vocês aprenderam uma equação simples, que para eu predizer y, eu vou dizer que y é igual a mais b versus x, não é? Então, eu vou predizer. Só que eu tenho algumas variáveis aí, né? Eu tenho esse a, que é um intercept, é constante, ou seja, é o valor médio de y quando x é igual a zero, né? Então, de quanto que a variável sai? O y, não é? O valor de y médio, né? O valor de y médio você sabe, quando o x é zero. E quando o x for crescendo, esse y vai aumentando, tá? E o que é B? B é a inclinação, é o slope da reta. É a inclinação da reta. É a variação do valor médio de y que corresponde a um aumento de uma unidade x. Intercept, ou constante, e inclinação. Tá? Guardem isso, porque para eu entender modeling, eu tenho que saber o que é intercept e eu tenho que saber o que é inclinação. Tá? Então, vamos lá. Então, eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, né? Uma brincadeira assim, ó. Eu fiz uma hipótese estatística aqui, bem simples. Imagina que eu tenho uma fórmula secreta para o cara fazer flexão do braço, lá na minha musculação lá. Se o cara chegar, eu faço a primeira medida nele. Se ele chegar com tanta de força para fazer meu programa de 6 semanas, ao final de 6 semanas, se ele fizer exatamente o que eu falar para ele fazer, para fortalecimento da flexão de cotovelo, ele vai sair com uma força Y. Se ele chegar com uma força X, ele sai com uma força Y. É assim que regressão funciona. Você vai imaginando assim, olha, se a pessoa chegar assim, ele vai sair diferente, tá? Então, como é que a gente testa isso? Isso aqui é um output, né? Depois de você alimentar o sistema, fazer a avaliação, medir antes, medir depois, você tem um output ou seja, o resultado, perdão. E daí é o seguinte, olha, a constante lembra, né? Que é o valor médio de y quando x é igual a zero. Então ele parte de 4,35. Vamos chamar de quilograma-força, tá? Vamos chamar disso de alguma unidade de força. E quanto que é o slope, a inclinação? É 0,76. Então eu tenho a constante e eu tenho o slope. Ele já me deu aqui. Tá? Muito que bem. Então eu vou colocar na fórmula. A fórmula vai ficar assim, ó. O valor da força depois, que é o y, é igual a 4,35 mais 0,76 vezes o valor inicial, lá da minha avaliação inicial. Tá? Ou seja, eu tenho a fórmula. Então, o cara chega lá e fala assim, olha, você vai chegar... Se eu chegar com 12 kg força, eu vou sair com quanto? Assim, olha, aqui na minha academia, você vai fazer 0,76 vezes 12, somar 4,35, é o valor da predição. Tá? Então, a regressão linear, a primeira coisa que eu faço, eu vou fazer uma correlação de Pearson. Ótimo. Se o teu R não for, se for menor que 0,607,
Nem adianta fazer regressão, porque o resultado não vai ser legal. Você só vai pensar em regressão quando os pressupostos da correlação de Pearson forem ok e for acima de, no mínimo, 0,7. Sabe, eleva 0,7 ao quadrado, dá 49%. Você está dizendo o seguinte, olha, 50% da variância ela é compartilhada e 50% da variância não é compartilhada. Você está dizendo que 25% da variável x só pertence a x e 25% da variável y só pertence a y. Entendeu? Então, fazer regressão, eu preciso de um N grande, eu preciso de uma distribuição normal, eu preciso de uma curva de Gauss bacana, eu preciso ter uma lógica por trás disso. E a igual é isso que eu estou te falando, porque também eu vou usar isso lá na simulação de modelagem lá para regressão. Muito que bem. Vamos entrar aqui, então, no SMA. Então, você já sabe o que é correlação de Pearson e você sabe minimamente como é que funciona uma regressão linear, tá? É o valor, é uma equação, né? Não esqueça de outra coisa também antes de avançar. As regressões é, lineares, elas funcionam bem quando as variáveis têm distribuição normal, tem um N adequado, tem um R acima de 0,7. Mas também existem regressões que não são lineares. Aliás, é muito mais lógico os nossos eventos em fisioterapia e os desfechos que a gente utiliza fazer regressão não linear, tá? Mas isso é uma outra ideia. Bom, muito que bem. Esse é um software, primeira coisa, gratuito, tá? E ele é considerado um método bootstrap, ou seja, bootstrap em linguagem matemática e estatística quer dizer ele faz uma reamostragem, né? O N que você tem, ele te faz uma reamostragem de como funciona se fosse uma amostra muito maior da inicial. Tá? Então, é uma simulação a partir de uma planilha pequena, construída, né, de forma com N bem reduzido. Então, o N reduzido, ele acaba sendo interessante. Os dados, então, você tem que imaginar assim, ó, quando eu faço uma regressão, o que ele faz? Ele pega ponto a ponto, ele eleva aqui uma reta, eleva outra reta aqui, e ele começa a ver esse ponto, a distância desse ponto, a distância desse ponto, a distância desse ponto entre esse ponto. E na regressão linear, simples ou múltipla, a gente não deveria ter muita autocorrelação. Ou seja, esses pontos não deveriam ser autocorrelacionados. No caso da simulação, eles são autocorrelacionados, é o contrário. Eles se correlacionam. E tem que ser, porque você imagina assim, ó, você faz 5 coletas antes de começar o tratamento, que é o mínimo. Essas coletas, 5 coletas antes do atendimento, significa que tem que ter uma estabilidade. Essa estabilidade significa que eles têm uma correlação entre si, uma autocorrelação, tá? Na regressão não é muito desejado isso, porque você não tem duas partes. Aqui sim. Então, tem uma autocorrelação. Ou seja, os pontos, as distâncias entre os pontos se correlacionam. Ou seja, eles vão estar muito mais propensos a ficar conforme uma reta do que, né? É difícil você pegar assim uma pessoa que tem dor na escala visual análoga, você mede 5 vezes antes de começar o tratamento e ela está muito instável, né? Começa com 10, aí depois na segunda medida é 0, depois ela vai para 8, depois ela vai para 3, depois ela vai para 10, depois ela vai para 0. Então, você fez 6 medidas que talvez você meio que não deixe uma correlação estável nessa medida de base. Mas vamos lá. Primeiro estima-se esse coeficiente de autocorrelação e depois corrige o N, porque é um método aqui de Crosby que não interessa, porque a matemática por trás não interessa nesse momento. Eu só quero que vocês entendam essa lógica.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 5 valores, no mínimo, prévio ao atendimento que você vai iniciar a sua fisioterapia. Você tem que ser no mínimo 5. Se quer fazer 8, não tem problema. Ele vai fazer um bootstrap, ou seja, ele vai jogar 5.000 valores parecido com esses 5, 6, 7 valores que vocês estão dando, tá? Então, ele vai fazer uma correlação entre essa variável, simular, e vai pegar a mesma coisa de quando você começar o tratamento. Quando você começar o tratamento, toda semana, eu sugiro que toda semana você faça medidas, toda semana. Se você tratar 6 semanas, você pode ter no mínimo 6 medidas. Se você tratar 10 semanas, você vai ter 10 medidas, tá? Então, como se fosse, se você faz 2 vezes na semana, usa uma. Se você faz 3 vezes na semana o atendimento, use uma, 2. Mas você precisa desses valores. Então, imagina assim, ó, eu vou pegar 5.000 valores pré e vou estimar 5.000 valores pós. Esse pré e pós, com esse monte, esse N exorbitante, é que vai começar você entender se essa regressão que ele vai fazer entre o tempo, em relação ao tempo, em relação às variáveis, eles vão ser interessantes para o nosso caso ou não, tá? Deixa eu explicar mais um pouquinho, aí eu abro para perguntas aqui. Então, ele usa valor, já cantei a bola, né? Eles, estimativas de autocorrelação, para gerar inúmeros dados aleatórios, né? Com distribuição gaussiana. Então, esses 5.000 vai ter uma distribuição gaussiana. Vai gerar um coeficiente de correlação, ele vai gerar um Pearson ou um Spearman. Spearman é quando o valor não tem distribuição normal, é um coeficiente também. É uma alternativa quando você não pode usar o Pearson, tá? Se você achar que você não deve usar o Pearson aqui no modeling, você tem a opção de usar o Pearson. Se você não conseguir usar o Pearson, achar que não vale a pena, você pode usar o Spearman. Cada um desses coeficientes, eles que excedem, né, o valor de correlação entre os dados gerais e o vetor de fase é marcado e contado. A significância, na verdade, fornecida, né, ele vai dar um P ali, é a proporção de correlações geradas para o número total de simulados aleatoriamente. Então, o default dele é de 5.000. Guardem isso. Ele vai fazer um teste estatístico e é gerado pela proporção de autocorrelações que vão acontecer da medida pré e da medida pós, tá? Então vamos avançar. A pergunta, quando eu precisar, Jefferson, eu quero assumir o SMA dentro da minha prática clínica. Eu tenho um paciente legal, ele vai começar comigo, eu fiz uma avaliação com ele, vou fazer a avaliação dele amanhã, e eu quero usar o SMA. Então tá bom. Ele vai fazer a avaliação, então faz, ó, seguro para não começar a fazer. Então, se ele vai começar, fala para ele que você vai começar a terapia na quarta-feira, amanhã é sexta. Então, amanhã você faz uma medida pessoalmente, dá um instrumento para ele levar para casa, faz um sábado, faz um domingo, ou a cada 2 dias, né, para dar. Eu preciso de 5 valores, tá? 5 valores. Na verdade, quando você faz isso, a pergunta que você quer responder e você vai explicar para o mundo é assim, ó, qual é a probabilidade de um conjunto de dados aleatórios, 5.000, do mesmo tamanho que o seu, né? O bootstrapping, com a mesma quantidade de autocorrelação que o seu, gerar uma correlação significante entre a variável independente e a variável dependente. Então, a variável dependente é o nosso desfecho, a gente escolheu dor, a gente escolheu escala de Berg para ver equilíbrio, a gente escolheu isocinético para ver força, a gente escolheu plataforma de força para ver COP, a gente escolheu a goniômetro para ver ADM, o que você achar que é relevante para o desfecho clínico primário. E a variável independente são as fases, né? É o tempo, a fase 1 e a fase 2. O que é a fase 1? É o pré. O que é a fase 2? É o pós. Pode ter uma fase pré, pós, lá na frente, o follow-up? Pode. E a gente vai fazendo isso com as fases e assim por diante.
Muito bem. Então, fazendo isso, você tem um controle do erro tipo 1, não tem problema ficar muito as comparações. Lembra que erro tipo 1, quando os resultados são positivos, quando na verdade eles tinham que ser negativos, ou seja, tinha que dar uma diferença e não deu. Então, esse é o erro tipo 1, ou alfa. Então, ele controla esse erro tipo 1. O poder é garantido com 80%, mesmo com ele reduzido, né? Só que você tem que ter mínimo de 5 valores na fase pré. Você pode criar planilha para quem instalou o software, que é bem simplesinho. Você pode fazer relatos A e B, ou A, B, A, ou A, B, A, ou A, B, A, B. Né? A é início sem nada, B é tratamento. Então, você pode fazer A, B, A, início sem tratamento, com tratamento e follow-up sem tratamento. Você não precisa calcular confiabilidade, só que ele tem um limitador nesse software gratuito aqui. Você não pode ter dados maiores que 30. Então, vamos lá. Eu preciso de uma coluna 1 e a coluna 2. A coluna 1 eu vou colocar quanto que a pessoa chegou previamente ao tratamento. Previamente ao tratamento. Qual é o tratamento? Psicologia. Vamos imaginar que seria fisioterapia aquática. Bom, dor lombar. Vou fazer fisioterapia aquática. Então, senhora, no primeiro dia, foi o dia da avaliação. Valor 7. Ó, daqui 2 dias, você pega essa escala visual análoga e responde para mim. Aí a pessoa respondeu 7 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Por telefone. Uma semana depois, ele vai começar a responder para mim. Vai começar o tratamento. Então, tem uma linha aqui, parou, 7 é mais que sim, ótimo. E aí, você vai ver o que é o seguinte aqui, ó. Pós-intervenção é durante a intervenção, não é pós-intervenção, é durante, né? Na semana 1, foi para 3. Semana. Está fazendo um dia, mas eu vou falar semana, tá? 3, 4, né? Não, ele tem 13 medidas. 7 medidas pré e 13 medidas pós. Pós significa durante o tratamento, por favor, durante o tratamento. Bom, entendeu? O cara começou, amanhã a avaliação, pessoal, daqui 7 dias eu vou te atender lá na piscina. Você vai lá, vou te atender 2 vezes na semana. Cada semana você mede. Sei lá, se você fez 6 semanas, né? 12 tratamentos, não sei. Mas acho que está bem claro que na prática. A segunda coluna, jovens, você tem que, assim, como que eu preencho a segunda coluna? Você tem que preencher como uma variável dicotômica, 0 e 1. Isso é importante. O que ele vai entender quando você está preenchendo lá na planilha? Ele está entendendo que 0 é pré-tratamento e 1 é pós-tratamento. Não é pós para a figura, para o software, para o programa. Mas pós para a gente é durante o tratamento. Tá bom? Por favor. Então, o SMA pode ser usado para determinar se o padrão da intervenção da linha de base, 0, explica melhor os dados do que os valores da pós-intervenção e a autocorrelação sozinha. É a segunda pergunta. Né? Se você for explicar num evento, num congresso científico, ou para o teu colega, ou para o teu chefe, você vai falar o seguinte, você vai falar isso aqui, ó. Qual a probabilidade de um conjunto de dados aleatórios do mesmo tamanho que o meu, né? Com a mesma quantidade de autocorrelação que o meu? Explico o que é autocorrelação. Gerar uma correlação significante entre a variável dependente e independente. Ah, mas o que é independente? É a fase. E o que é variável dependente? É a dor, força, DM, sei lá. Então, outra maneira é falar assim, ó, eu quero saber o seguinte, será que eu consigo determinar o padrão de intervenção da linha de base, né, os valores que eu medi antes de começar a minha intervenção, né, ele é melhor explicado com os valores pós-intervenção. Quem que explica melhor aí? Qual que é a, né, explica melhor e se há uma autocorrelação entre esses valores aí. Você vai procurar uma autocorrelação, sim. E aí a grande figura
de uns dados hipotéticos e o paciente com dor pré e pós-intervenção. Então, olha só que interessante. Lembra desses valores aqui? 7, 8, 9, 8? Olha onde eles estão. 7, 9, 8. 7, 7, 8. 7, 7, 8. E 8. Ele faz uma média e ele faz uma correlação ao longo do tempo, autocorrelação, e simula 5.000 dados aqui, nessa fase. Aí, nessa fase aqui, a fase tratamento, né? Durante o tratamento. 7 medidas e 13 medidas. Ele simula aqui e simula aqui. Ótimo, a figura está linda, maravilhosa. Você pode apresentar isso num congresso, tranquilamente. Você vai dar um copy-cola lá da sua matriz, gratuitamente, sem muito esforço. Agora vamos para a interpretação. Essa é o ponto, é a parte legal. Então, vamos ler aqui, ó. Vamos ler o output. Eu gosto de ler a parte bruta, não a parte fácil. Esse R aqui está errado, esse R tem que ser R minúsculo itálico, R maiúsculo está errado, não é Pearson. Né? Eu tenho que dizer para o Bocardi lá e para o Nash que isso está errado, o R não pode ser maiúsculo, R maiúsculo é R ao quadrado, e R minúsculo é R coeficiente de Pearson. Tá? Mas não tem problema. N é minúsculo, mas eu também não vou ficar sendo o chatonildo das galáxias aqui. Número, então, ele dá o quanto das amostras, somando, né? 7 com 14, talvez 7 com 13, ou sei lá, estamos dando 21. Ele dá a simulação foi com 21, é 7 com 13 lá, tá? E ele estimou em 5.000, e olha só, para estimar em 5.000, lembra que a média é 0 e desvio padrão de 1, a curva é normal. Então, ele vai lá dar o quê? A simulação, a fase 1 dá 7, eles... Opa, apareceu aqui slope. O que é slope? A inclinação está dando 0, o intercept está dando 0, mas ele dá uma autocorrelação aqui desses 7 valores, ele dá um valor de 0,75. Bacana. Guarde esse ponto, essa autocorrelação de 0,35, que é alto. Aqueles valores são bem consistentes, né? Eu posso dizer, o que eu posso dizer, minha gente? Vou colocar em prática agora. Preste bem atenção. Se eu estou dizendo que uma autocorrelação está dando 0,75, eu estou dizendo que as variáveis, os 7 pontos da dor esses 7 pontos medidos antes do tratamento, estou dizendo que a variância compartilhada é de 0,50 e pouco. Estão compartilhando variância. Olha só que legal a interpretação na prática agora. Então, uma autocorrelação de variância compartilhada de 50%. Ou seja, eles não compartilham em 45%, mas já é alguma coisa. Né? É um valor aceitável, 0,7. Aqui está 0,75. Na fase B, 14 com slope 0, intercept 0, porque a distribuição foi normal, e ele dá uma autocorrelação de 0,75. Bacana. Essa autocorrelação é a mesma, porque nós temos uma autocorrelação aqui, entre antes e depois e a fase, né? Que é a fase que é a variável independente, que é o tempo. Ele dá uma média, e a gente sabe que dá dando 7,71 centímetros, né, a escala visual análoga, e está dando uma média de 2,9. Ó, você que é clínico, o que você acha? O seu paciente chegou para você, sem estatística, sem nada. Pô, cara, a média, eu cheguei aqui com 7,71. Eu estou saindo com 2,92. Você acha que você mudou a dor dele ou não? Não precisa nem fazer estatística, né? Só ele tem com resquício de dor. Mas nem se compara de como eu cheguei aqui. Tá vendo o seu tratamento aqui? Ótimo. Olha o R que ele me dá aqui. Ele me dá um R de 0,90, o geral. E ele me dá um P, mas o P eu não quero nem saber. Eu quero saber desse 0,90 aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma correlação de 0,9, e isso é uma coisa legal, entre quem? Entre os valores iniciais e a variável dependente e a variável independente. E que isso quer dizer? Quer dizer que eles são autocorrelacionados, porque deu 0,75,
E eles querem dizer que eles estão compartilhando muita variância, compartilhamento de variância. Isso é legal? Isso é legal. E foi devido ao acaso? Não, foi porque deveria ter acontecido isso, porque o P foi menor que 0,05. Ponto 9. 9 vezes 9, 81. Ou seja, 81% de variância compartilhada. Essa melhora aqui, minha gente, de 7,7 para 2,9, tem uma correlação de 0,90. Ou seja, isso aconteceu com 81% de variação de variância compartilhada, devido às variáveis e o tempo. Entenderam isso? Olha que coisa mais fantástica com um software gratuito. Então, a correlação da dor da fase do vetor foi de 0,90, gerou-se 5.000 valores normais, 7 e 14, e essa autocorrelação foi de 0,76, ótimo. Cada correlação desses dados aleatórios estipulados nessa fase de vetor, ótimo, e 5.000 vezes, inúmeras contagens, contagens de números de tempo fora os 5.000, que foram esses dados foram de forma autocorrelacionados, foram mais associados do modelo de linha de base e intervenção do que a dor real. Ou seja, o que aconteceu, esses 81% de variância compartilhada, eles foram de fato devido, não ao acaso, mas sim porque deveriam ter acontecido. É isso que ele quis dizer no número 4, é a interpretação do P, tá lendo do P. Você viu que coisa legal? Então, algumas coisas assim, para ele fazer essa autocorrelação, ele dá um lag. Lag em matemática ou em física quer dizer o seguinte: é o número de períodos de tempo que ele vai separando em duas séries temporais. Então, ele foi separando o tempo, o que era pré e o que é intervenção, e ele foi separando, e ele vai fazendo essas duas séries temporais, essa simulação de autocorrelação. E ele também dá um valor de correlação cruzada, que é a correlação entre observações de duas séries temporais, de x e de y, separadas por q, o k unidades, é o x unidades de tempo. Aqui é a carinha dele, a carinha dele, como é que você preenche. Para quem já baixou, já sabe como é que faz. Então, já sabe que você tem que colocar suas variáveis aqui, na coluna A, e na fase você tem que colocar 0 e 1. Muito bem. Aqui o programa te dá isso, Na primeira semana aqui, eu tenho alguns valores que eu não lembro o que era aqui. 149, são os valores, e aqui o aumento, desses valores aqui, qualquer. E aí ele te dá a interpretação. Você clica em Analysis, Simulation Test, aí ele vai te dar isso aqui, quanto que tem de fase A, quanto que tem de fase B, mas já está tudo preenchido. Você pede correlação de Pearson, a não ser que você não seja satisfeito com os teus valores, ou com a tua variável, e aí ele te dá a interpretação no resultado, no output. Esse output é o que eu li com vocês. Esse slope intercept tem que dar 0, porque aqui é 0 e 1. Você pode ver que a autocorrelação aqui foi menor, foi baixa, 0,40, E aí ele dá uma fase A, eu acho que isso aqui é isocinético, valor isocinético. 136 Nm e 158. Ele dá um Z-score aqui embaixo de 0,77. Você lembra que para ter estatisticamente significante, tem que dar acima de 1,96, ele dá um P corrigido, ele dá um R baixo, assim, baixo de 0,7, dá 0,66, para mudança, e ele dá essa mudança da inclinação aqui, da reta. Ele dá um R de 44, e o que você vai ficar é com esse P aqui, esse teste da mudança e do próprio slope. No slope, na verdade, o que você vai ver? Você vai ver que quanto que vai mudando o valor, a variação de y, quando você tem uma unidade de x, Então, você sabe que, nesse caso aqui, mesmo dando uma diferença estatisticamente significante, esse 0,66 você tem que imaginar ao quadrado. Então, quanto é que dá? Dá 6, vezes 6, na verdade, você tem que dar mais ou menos
36. Vamos falar 37%. Esses 37% é a variância exclusiva, né? Compartilhada, desculpa. Sobram mais de 60% de variância compartilhada. Ou seja, é isso que você tem que explicar. Não foi tão legal. Eu quero que se dane esse P aqui. Né? E aí você está olhando, olha, o cara saiu de 136 para 158 e o Z-score aqui deu 1,77. Nem sei por que essa mudança aqui no vetor está dando 0,02. Então, é mais ou menos isso que vocês vão ter que apresentar. Aqui, você pode apresentar também análise descritiva, se você clicar análise descritiva, você gera aqui um intervalo de confiança, qual que você quer, você vai querer de 95%, óbvio, e aí ele vai dando os valores, como é que foi a média, a mediana, o intervalo de confiança da média, quanto que girou, você pode trabalhar com isso, e ele vai falando número de interações, número de média, como que foi o slope, ou seja, o slope, o valor sai de menos 4,5, que ele vai aumentando a cada ponto, né? E o intercept é quando o médio de y, quando x é igual a zero, né? Para a fase 1, para a fase 0, pré, e para a fase 1, tá bom? Então, ele dá valores bem legais aqui para discutir, para você entender como que seu paciente pode melhorar ou não. Vamos avançar, gente? De repente, não mais que de repente, eu acho um artigo 219, as coisas caem na mão, minha mão, né? E o título é bem legal, né? O título diz assim, ó, como a mudança se desdobra. Olha só o título que provocador. Como a mudança se desenrola, se desenvolve, se desdobra. Não é isso que você está perguntando? Assim, como que a mudança ao longo do tempo acontece? Uma avaliação do processo de mudança em 4 pessoas com dor lombar crônica. 4 pessoas significa que eu vou fazer 4 vezes isso. Eu não vou colocar 4 pessoas dentro da mesma planilha. Eu vou fazer uma planilha, roda, vou fazer a segunda planilha, roda, vou fazer a terceira planilha, roda, vou fazer a quarta planilha, roda. Eu vou pedir 5 avaliações do 1, do 5 do 2, 5 do 3, 5 do 4. Só isso, tá? Aqui é um relato de casos, né? Para dor lombar crônica e medo de dor autorrelatada, e auto, né? Ou seja, cinesofobia, tratado com terapia funcional cognitiva. O australiano, o Peter Sullivan, gosta bastante. Um estudo de desenho de caso experimental, de caso simples, experimental, né? Como que eu consigo replicar um desenho de relato de caso desse? Aí, o que ele fala assim? Ele usa esse SCAD. SCAD é o relato de caso, que ele chamou aqui, teve um outro nome. E ele faz avaliações semanais, bom, já está sabendo dos desfechos, mediados por uma linha de base. Então, ele fez 8 medidas. Ele não fez 5, fez 8. Tá? E 12 medidas. Ele fez 8 com 12. E ainda ele meteu uma fase de 12 aqui, de follow-up. Ou seja, ele fez A, B, A. E isso foi uma coisa legal, que só para dizer como que ele coloca no... E o que é SCED? É o relato de caso, tá? Experimental, o que ele chama. Bom, qual que foi o desfecho que ele avaliou? Ele usou o PSFS, PSFS, que é a incapacidade pela escala funcional específica do paciente. Nós mitigamos, nós eliminamos os problemas. O later é da frase anterior, né? Do N de um paciente só, ou de 4, né? Usando o SMA, na qual leva em consideração a autocorrelação em cada medida, antes de estimar as correlações cruzadas. Olha que coisa mais linda. Né? Coisa lindíssima isso. Eu acabei de falar, achei um texto 2019. A conclusão dele é baseado, não é só nisso, por isso que eu não trouxe, porque senão vocês iam entender, ia ser complicado para vocês entenderem. A minha proposta para vocês, como clínicos, é usar esse modelo